Se você não sabe como precificar os produtos de moda que você está revendendo, sejam roupas, calçados ou acessórios, se você nunca sabe que preço colocar e muito menos não sabe como fazer, quem só quer pagar baratinho, pagar mais pelos seus produtos, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar não só isso, mas também como você vai aplicar uma técnica poderosa para levar os seus clientes a aumentarem o seu ticket médio, aumentar o número de peças por atendimento, você vender mais e lucrar muito mais vendendo seus produtos de moda. Vamos lá? Preparado para isso? Eu sou Andressa Rando Favorito, sou especialista em gestão de negócios de moda e nesse canal você encontra toda semana vídeos com aulas e dicas para você ter um negócio de moda lucrativo. Então se inscreva no canal aqui e fica comigo que agora a gente vai aprender tudo sobre como precificar os seus produtos de moda. Agora eu quero saber de você que já tem negócio de moda, seja uma loja ou uma marca, quando você vai vender os seus produtos, você tem aquela sensação de que você não consegue vender produtos mais caros, que as pessoas só querem preço baixo e que se você subir o seu preço você vai deixar de vender, as pessoas estão achando o seu produto caro? Se isso está acontecendo com você, isso é um grande sintoma do problema central que você tem aqui, que é não saber aplicar essas técnicas de faixa de preço que a gente vai aprender aqui nesse vídeo. Um outro problema muito comum de quando isso acontece é quando você coloca o preço dos seus produtos meio que no olhômetro. O que seria isso? Você compra lá, ou fabrica, ou confecciona, ou desenha suas peças e olha pra ele e fala: acho que eu vou vender por esse preço aqui. Isso é um outro tiro no pé que pode ser o grande responsável por você não estar, não só faturando, mas não sobrando nenhum dinheiro na sua mão e as pessoas ainda assim estarem achando o seu produto caro, mesmo você colocando o preço ali no olhômetro, sem necessariamente cobrar o que você precisa cobrar para ganhar dinheiro com essas vendas. Então, se você gostaria de cobrar mais caro pelos seus produtos, mas não tem coragem ou já tentou e não conseguiu, as pessoas não responderam, não compraram, não pagaram mais caro pelos seus produtos, vamos entender o que está acontecendo aqui. Agora, antes da gente seguir aqui para o nosso conteúdo central, eu quero lembrar você, isso é fundamental para você preservar a sua margem de lucro, que inclusive pode estar sendo severamente afetada por você não saber aplicar as faixas de preço e não precificar da forma correta. Então, esse vídeo vai te ensinar como precificar, como colocar os preços de venda, mas você precisa aprender também as técnicas corretas do markup para que você tenha margem de lucro nessas vendas. E no final desse vídeo eu vou te dar todas as dicas para você realmente conseguir fazer esse cálculo corretamente e lucrar mesmo com os preços de venda às vezes mais baixos ou mais altos que a gente vai aprender aqui nessa aula. Então aqui a gente tem uma técnica muito simples que a hora que eu te ensinar você vai identificar isso acontecendo em todos os lugares que você vai comprar, desde o supermercado até a loja de carros, qualquer tipo de produto. Quando a gente pensa em varejo como um todo, isso não é uma técnica exclusiva do varejo de moda, mas ela funciona lindamente para negócios de moda. Eu aplico isso há mais de 20 anos em todas as marcas e varejistas que eu trabalho e é com essa técnica que eu consigo fazer com que o meu cliente migre para um produto mais caro. Ele precisa ter a percepção correta de valor. Então o cliente que está achando caro, mesmo o produto que você não tem margem, é porque ele não entendeu por que aquele produto é mais caro ou tem mais valor do que outro mais barato. Tudo é relativo, então vamos pensar aqui comigo. Quando a gente vai no supermercado, por exemplo, você vai ter a gôndola do café, ou da cerveja, do que quer que seja, algum produto que você tem várias marcas e vários tipos. Pensando em café, por exemplo, a gente tem os cafés desde os mais baratos, por exemplo, que estão ali hoje, sei lá, na faixa de R$10, um pacote ali de café, e depois você vai ter algumas marcas um pouco mais caras, um pouco mais premium, que são mais puros, ou que são mais exclusivos, etc., que podem estar custando lá em torno de R$16, R$18, por exemplo. E você tem aqueles de marca, tem lá o café do Starbucks, tem da Nespresso, tem cafés orgânicos, etc., com outros diferenciais que podem vir até R$30, R$40, R$50 por um pacote. Agora, se eu coloco só um café ali, eu não consigo entender a relatividade entre um e o outro. E muitas vezes, se eu coloco só o de R$10 e eu não coloco esses outros como comparação, pode ser que alguém ache que o café devia custar R$3, quando na verdade ele não entende que o mais barato que tem naquela loja, isso já é um critério de qualificação do seu cliente para ele entender aonde que ele está. E o café mais barato daquela loja é R$10 e que existem outras opções, inclusive mais caras, e que se ele quer o mais barato, ele vai pagar R$10. Veja, a gente pode ter um outro formato também de negócio que vai trabalhar talvez com um público mais popular, mais voltado para preço, que talvez tenha lá uma marca num café que não é bem café ou não tenha tanta pureza, etc., que tenha um pacote de café lá por R$6, por exemplo. E aí ele vai ser comparado com esse de 10, tá? Mas geralmente quem estiver vendendo esse de R$6 não necessariamente vai estar vendendo o café da Starbucks, da Nespresso, etc. lá R$50, por exemplo, que não vai fazer sentido para o público e para o posicionamento daquela loja que vai estar trabalhando com as faixas de preço mais baixas. Então não faz sentido para aquela loja vender o Nespresso e o Starbucks e não faz sentido para essa loja que vendeu de R$6. Isso já vai ditar para o consumidor, para aquele visitante, quem estiver conhecendo a sua marca, qual que é a faixa de preço que você
você vai trabalhar. Um outro exemplo muito claro disso é quando a gente tem lojas de carro, por exemplo, né? Então, se eu entrar, por exemplo, numa concessionária da Fiat ou da Chevrolet ou etc., eu vou ter carros desde 50 mil reais, 60 mil reais, por exemplo, no momento da gravação desse vídeo, e a gente vai ter carros aí de mais de 300 mil reais, por exemplo, nessas concessionárias. Se eu entro numa concessionária da BMW, eu vou ter carro de 300 mil? Eu vou também, mas eu vou ter carro de 50 mil, de 60 mil? Não vou ter. Numa concessionária da BMW ou da Mercedes, por exemplo, os carros começam em torno de 200 e pouco, 300 mil, e eles vão até muito mais do que isso em faixa de preço. Então, ou seja, se eu tenho só 80 mil, 90 mil para dar num carro, nem adianta eu ir numa concessionária da Mercedes. E é essa percepção que a gente tem que deixar claro para o seu cliente, para que muitas vezes você demonstre qual que é a sua segmentação correta para o cliente que está entrando. Porque o cliente que entrou e achou caro o seu produto, ele ou é um cliente ou um potencial cliente não qualificado, ou seja, ele é o cara que tem 80 mil para comprar um carro e entrou na concessionária da BMW, e você deveria estar atraindo diferentes tipos de público que tem mais de 300 mil para dar num carro, por exemplo, ou você não ancorou corretamente as faixas de preço, como no exemplo do café, para que ele entenda, por exemplo, que se ele vai comprar um café de 16 reais, por exemplo, ele já está comprando algo um pouco melhorzinho do que aquele de 10 reais ou aquele de 6 reais. Então essa é a visão que o nosso cérebro está fazendo toda vez que a gente vai comprar algo, seja analisando claramente numa gôndola, como a gente faz no supermercado, ou mesmo inconscientemente, como as pessoas estão fazendo aí com a sua loja. Dentro da sua loja, a gente precisa também ter esse tipo de ancoragem para que ele entenda por que ele está pagando mais por um produto e se ele quiser pagar menos, o que ele tem que abrir mão. Se a gente não dá essas opções, o nosso cliente vê só uma faixa de preço, ele vai fazer um julgamento incorreto e você muitas vezes vai acabar perdendo margem simplesmente por ter mal posicionado os seus produtos. Então, se a gente for pensar aqui nessas técnicas, desses exemplos que eu dei aqui para você, como a gente vai estruturar a sua precificação e a sua estratégia também de produtos, a gente tem que pensar que a gente vai ter uma estratégia de preço central, que eu já vou explicar aqui para vocês, e que a gente tem que fazer a jornada do cliente para ele se tornar confiante em passar a pagar mais pelos nossos produtos, seja com o tempo ou seja pela ancoragem que a gente faz no momento que ele entra em contato com seus produtos. Então, vou explicar para vocês como funciona essa técnica, vocês já vão conseguir identificar com tudo que eu falei ali do café e dos carros, por exemplo. A gente vai ter a primeira faixa de preço, que aqui no Brasil a gente chama de P1, P de preço, 1. Vocês veem aqui que tem um dinheirinho ali. Então, que é essa faixa de preço aqui de entrada, que vai ser os produtos mais baratos. Do inglês, a gente chama isso aqui do good. Tá, então o que é um produto que não é ruim, não é porcaria, mas qual que seria o seu produto numa faixa de preço mais barata? Aqui a gente tem uma faixa de preço de entrada que a gente fala. É um preço convidativo para que o seu cliente tenha pouca resistência de preço, tá? Aqui eu ainda tenho que ter margem, então não se esqueça de ficar comigo até o final desse vídeo aqui, que a gente tem que falar da margem, então não adianta você colocar um produto com essa faixa de preço aqui sem ter margem, tá? Ele é um produto que ele vai ser naturalmente mais barato e, portanto, o preço de venda dele também vai ser mais barato. Então aqui a gente tem um exemplo daquela primeira loja lá, o primeiro supermercado de café que eu disse, do café de entrada a 10 reais, por exemplo. E que se eu fosse para aquela outra loja mais popular, o café de entrada seria 6 reais. Então seria o produto P1 aqui. O que a gente usa essa faixa de preço? Justamente para que você tenha essa mensagem de atração de preço. Para quem é muito sensível a preço, ele vai ver, poxa, aqui tem café a partir de 6 reais, eu vou entrar aqui nessa loja. Mas não necessariamente ele acaba levando esse produto aqui, ele só é importante para ancorar que você começa a partir dali. A BMW também, então ele vai ter carros ali que tem o mesmo preço de um carro da Fiat, por exemplo. Só que, no caso da Fiat, vão ser os carros mais caros que vão estar lá em 200 e poucos mil, etc. E no caso da BMW vão ser os carros mais baratos. Aqui a gente ancora a partir de qual preço que eu começo no meu negócio. E eu vou ter produtos que normalmente eu vou vender mais volume também. Que aqui, sendo mais barato, naturalmente, você tem um giro mais alto desses produtos. Então ele é muito importante para fazer essa jornada do nosso cliente passar a pagar mais por outros produtos. Mas aí a gente passa para a nossa próxima faixa de preço que eu mencionei para vocês, que é a nossa faixa de preço principal. Do inglês a gente fala better, tá? Então assim, é o produto que é bom o suficiente, então não é um produto porcaria, ele só é um produto naturalmente mais barato. E eu já vou dar vários exemplos da moda aqui, como que a gente utiliza isso. E aqui eu tenho um produto que ele é melhor, ele é better, tá? E aqui no português a gente usa o termo P2 para essa segunda faixa de preço aqui. Percebam que a gente tem aqui mais dinheirinhos, certo? Então ele já é um preço de venda maior, tá? E aqui vai ser a faixa de preço principal, central, pela qual as pessoas conhecem os meus produtos. O que isso quer dizer? Se eu perguntar para vocês aqui quanto que custa uma blusinha da Farm, por exemplo, vocês vão dizer na ponta da língua, inclusive deixa aqui nos comentários quanto que você pagaria, quanto que você acha que você vai desembolsar se você for comprar uma blusinha da Farm. Vamos ver se todo mundo bate aqui, que todo mundo tem a mesma percepção de preço.
Bom, vou esperar você comentar aí e depois vou dar um spoiler aqui pra gente usar como exemplo. Mas essa faixa de preço, vou usar uma outra marca como exemplo, vou usar joias, por exemplo. A Vivara, uma empresa por onde eu passei, também desenvolveu um projeto com eles lá. A gente desenvolveu uma nova linha de joalheria para um outro público mais barato do que o da Vivara, por exemplo. Então a gente tinha que entender qual que era o P2 da Vivara aqui, para daí entender qual que seria o P2 dessa segunda marca, por exemplo. O P2 da Vivara, no momento desse vídeo aqui, a gente tá falando de joias, par de brincos, um anel, um colar, em torno aí de 5 mil reais. A gente tá falando mais ou menos desse porte aqui, em ouro, com pedras. Se eu estiver falando de algo com prata, vai ser um pouco mais barato. E se eu estiver falando de algo muito maior, muito mais caravejado, com mais diamante, muito mais caro. Mas eu também tenho os produtinhos de entrada, como aquelas medalhinhas de santo, de bebê, brinquinho de bebê, joias em prata, como aquela pulseirinha que se chama Life, por exemplo. Ali a gente tem produtos, inclusive de 3 dígitos, abaixo de R$1.000, que estão na categoria P1 aqui da Vivara, tá? Mas o produto principal, quando a gente pensa assim, vou na Vivara comprar alguma coisa, eu penso quanto que eu vou gastar lá na Vivara. E nesse caso aqui eu penso, poxa, vou deixar lá pelo menos uns 3 mil, uns 4 mil reais. Então, essa é a faixa de preço que o seu cliente identifica o seu negócio, que é a faixa P2. E é aqui que deve vir a maioria das suas vendas, da sua receita a partir dessa faixa de preço. E aqui a gente vai evoluindo para um produto ainda melhor, que aqui do inglês a gente fala best, em português a gente fala a faixa de preço P3. Como vocês podem perceber, já tenho mais dinheirinhos aqui. Então aqui eu tenho já um produto mais caro. Qual que é a diferença desse produto P2 para esse daqui? No exemplo da Vivara, vai ser maior, vai ter mais ouro, vai ter mais pedras, mais cravejado, vai ser um produto mais pesado do que, por exemplo, este daqui, que seria o P1, onde a gente tem apenas uma medalhinha, brinquinho bem pequenininho de bebê, que tem muito pouco ouro, tem uma fração do ouro que teria esse brinco, por exemplo, e que, portanto, o brinquinho de bebê, por exemplo, ele não é ruim, ele é good, ele é bom o suficiente, mas ele é um produto naturalmente barato, ele tem uma gramatura de ouro muito pequeno. E é por isso que a gente consegue cobrar barato desse brinco ali. E já desse brinco P3 aqui, ou num colar P3, etc., ele vai ser muito maior, vai ser em ouro, vai ser em pedras mais caras. Então aqui no P2, no caso da Vivara, se utilizava muito algumas pedras que são naturalmente baratas, como o citrino, por exemplo, que é muito mais barato do que um diamante. Então não é que eu estou apresentando um produto ruim por ele ser mais barato, e nem estou baixando a minha margem, que é o que eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo aqui, para você preservar a sua margem. Então eu não estou colocando este produto aqui por esta faixa de preço. Não, esse produto aqui tem a faixa de preço dele a partir do custo dele também. Aqui no P1, normalmente eu vou ter ou prata como metal, que é brutalmente mais barato do que o ouro. A grama da prata é coisa de 2 dígitos de real no momento da gravação desse vídeo, já do ouro é múltiplas vezes isso, centenas aí de reais na gramatura. Faz tempo que eu não checo quanto é. Então é um metal naturalmente mais barato. Eu vou ter pedras aqui que estão naturalmente mais baratas, ou zircônia, no caso de outras joalherias, por exemplo, que usam a zircônia. A zircônia é uma pedra sintética, então ela é brutalmente mais barata do que uma pedra natural. Eu raramente ou nunca vou ter diamantes aqui. Se eu tiver diamante, vai ser assim, meu Deus, só uma casquinha assim, que mal dá pra ver. São peças muito mais leves, muito menores. Então não tem nada a ver com esse produto aqui, onde eu tenho diamantes de verdade, diamantes maiores, diamantes mais limpos, em ouro de maciço, ouro de 18 ou 24 quilates, por exemplo, que são metais mais caros. E aqui no meio, eu às vezes vou ter uma boa combinação do custo-benefício. E é o que? Eu posso ter ainda joias em ouro, mas a gente também desenvolvia coleções em prata banhado a ouro, por exemplo, que ficava com um volume grande uma peça. Então eu consigo fazer um produto bacana, com uma boa vista, com uma boa aparência, mesmo com um material um pouco mais barato? Se sim, eu posso trabalhar essas faixas de preço aqui. E aqui quando eu falo best, justamente é porque é o meu melhor produto. Então aqui que eu vou usar os melhores materiais, os melhores acabamentos, etc. E eu vou cobrar mais caro. Eu não posso pegar esse produto que é em ouro, com rubi, com safira, com diamante, em seda e cobrar esse preço aqui. É aqui que você acaba perdendo muita margem e ainda assim o seu cliente não tem a percepção de valor. Por quê? Quando a gente está fazendo isso, a gente também está educando o nosso cliente de por que ele tem que pagar mais caro. Então vamos voltar lá no nosso exemplo dos carros, por exemplo. Se alguém entra lá na concessionária da BMW, por exemplo, e fala: mas lá na Fiat tem um carro de 100 mil reais igual a esse. E o cara da concessionária da BMW vai falar:
Não, meu amigo, você não tá entendendo. Aqui o nosso motor é assim, assim, assado. O acabamento é assim, assim, assado. Esse carro tem isso, isso e aquilo que a Fiat não tem, por exemplo. Então ele vai agregar valor para descrever e demonstrar claramente por que o carro dele custa mais caro do que o da Fiat. Só que eu tenho que ter algo palpável para diferenciar aqui, eu tenho que conseguir visualizar. Se a gente só fala de forma abstrata, o nosso cliente não entende. Você fala, mas esse produto tem mais qualidade. Qualidade aonde? O que exatamente define a qualidade? Porque o que é qualidade para um pode não ser para o outro. Então, algumas pessoas não se importam que aquele cetim tem que ser de seda pura, feito lá pelo bichinho da seda. Mas outras pessoas se importam e gostam mais do toque, do conforto daquela fibra e vai pagar mais caro por aquele tipo de produto. Outras não se importam, só querem uma aparência bacana, então ela topa o de poliéster, por exemplo. Assim como algumas pessoas não se importam pelo motor XYZ e tal, mais caro, ela só quer um carro que leve daqui a lá e que tenha uma aparência legal, um espaço interno grande, e aí realmente ele não precisa pagar mais caro pelo carro da BMW. E aí que a gente qualifica ou não o cliente. A gente quer que o cliente que está comprando esse produto aqui, o seu best, ele consiga visualizar e apreciar e realmente reconhecer e pagar mais caro por esse produto. E isso precisa que seja comunicado e visualmente explícito ali para ele quando ele está na sua loja ou falando com você por qualquer canal de rede social para entender a diferença do seu produto. Então, quando ele olha esse produtinho aqui, ele fala, nossa, mas por que esse daqui é R$100 e esse daqui é 350? Você tem que explicar o motivo. Então, esse daqui é prata, esse daqui é poliéster, que é uma marca muito mais exclusiva, muito mais premium, etc, etc. Então, eu tenho que trazer essas explicações para que ele entenda por que ele está pagando mais caro. E aí, quando ele vê e se encanta por esse produto aqui, mas ele acha 350 caro, ele instantaneamente acha 200 mais barato. E um ótimo negócio, que seria um preço no meio entre um e outro. E talvez antes, se você não tivesse esse produto aqui, nada disso daqui, talvez ele visse o R$200 e se você não tivesse isso daqui, ia achasse caro, porque ele não entendeu a relatividade entre os dois, certo? E aí, finalmente, a cereja do bolo, aquilo que a gente, quando é estilista, mais deseja desenvolver, aqueles produtos mais maravilhosos que a gente fala, eu nunca vou conseguir vender. Você consegue vender sim, tá? Porém, com o volume correto, com a margem correta, como eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, o que você tem que se atentar com relação à sua margem de lucro aí também. Mas isso seria o seu produto P4, que do inglês a gente fala que é tipo ultra, né? Então eu já passei aqui pelo meu produto que é melhor, aqui meu produto central, já fui aqui para um produto ainda melhor, que é o best, é o melhor que eu posso, e aí eu entro aqui num ultra. O que seria um ultra? Um grande exemplo disso, voltando no exemplo das joalherias, da Vivara, por exemplo, se você pensar lá que aqui eu tenho joias em prata, eu tenho brinquinho de bebê, peças leves, bem pequenininhas, e daí aqui eu já tenho joias principais, com a aparência que a Vivara quer passar, mas não com pedras tão nobres, tão caras, talvez com um mix entre prata e ouro, e etc. E aí aqui eu já venho no meu melhor produto, as melhores pedras, os melhores diamantes, os melhores rubis, só em ouro, às vezes vou trabalhar com platina, metais ainda mais nobres. A gente vai falar também de aparência e volume. Então aqui são peças menores, então aqui eu tenho peças já menores, aqui eu já tenho peças que têm mais aparência, mais vista, mais volume, e quando eu entro nesse ultra aqui, do nosso P4, aqui a gente tá falando daquele colarzão que custa às vezes R$100 mil na Vivara, vai estar na contracapa da Veja, por exemplo, ou de qualquer da Cara, de qualquer uma dessas revistas, que vai ter às vezes 5 peças só no Brasil todo, para uma celebridade, para alguém muito famoso. Então você não entra em qualquer loja da Vivara e encontra aquele colar de R$100 mil. Vocês entendem onde que eu tô chegando aqui também com o nosso trabalho de volume de estoque, do estoque correto que você tem que comprar para cada faixa de preço? Tudo isso é combinado junto na minha metodologia do modo de sucesso próprio, para você entender exatamente quanto você compra de cada um dos produtos dessas faixas de preço aqui e, obviamente, garantindo que você protege a sua margem aqui. Então, esse é um produto que ele tem que ter uma alta margem e um baixo volume. Então, se eu quero exclusividade para o meu cliente, ele necessariamente vai ter que pagar mais caro. Essa é a regra do jogo. Aqui eu vou ter o meu volume adequado para minha coleção, para aquele período que eu vou trabalhar, e aqui eu posso ter muito volume, alto volume e baixa exclusividade.
Portanto, quanto mais caro for o meu preço de venda, maior tem que ser a exclusividade, menor o meu volume. Ou seja, você não necessariamente vai distribuir isso para todas as lojas quando você tem um preço muito alto, você vai mandar só para as lojas principais que conseguem vender produtos para um público mais VIP, que paga mais caro, por exemplo. Então, quando a gente tem uma grande rede de lojas, como Magazines, por onde eu já trabalhei muitas vezes, vocês devem notar isso no Brasil, por exemplo, se você for numa loja da Riachuelo ou da Renner em um shopping mais premium, mais classe A, mais classe B, vão ter produtos diferentes lá que você não encontra em algumas das lojas mais populares em bairros mais afastados da própria Renner ou da Riachuelo. Isso é porque a distribuição desses produtos é diferenciada também. Por que que esse é o preço que você vende? O que que ele pode ter se ele quiser pagar menos? Ele tem essa opção, mas é outro produto que tem margem para você também e que ele entenda o sonho que você vende aqui também, porque em algum momento, como as pesquisas de marketing já ditam há décadas, 20% dos seus clientes conseguem pagar o dobro do que eles estão pagando para vocês, e se eles não estão comprando com vocês, está comprando em outra loja. E o que a gente faz aqui é mostrar para eles, olha, eu também tenho esses produtos especiais. Quando você estiver disposto a pagar mais por um produto mais especial, ou vir aqui comprar comigo, e você pode fazer essa jornada aqui também e experimentar os meus produtos mais especiais. Isso serve para presentes, ocasiões especiais, por exemplo. Fui promovida, quero me dar um anel, por exemplo. Se você só tem esse produto aqui, você perde a chance de vender produtos mais caros. E dessa forma você constrói toda essa jornada do seu lead ou do seu potencial cliente, onde ele é atraído pelo produto mais barato, depois ele é fidelizado por um produto um pouco mais caro, que é o seu produto principal, e ele tem a oportunidade de ficar com você até nos momentos mais especiais, onde ele paga mais pelo seu produto. Lembram que eu falei pra vocês que eu ia dar um presente aqui no final pra você proteger a sua margem em todas as etapas desse processo? Isso é porque você precisa aprender a calcular corretamente o seu markup para que você não perca dinheiro em todas essas faixas de preço e proteja a sua margem, inclusive na venda dos seus produtos de entrada ali do seu P1. Para aprender a fazer isso corretamente, eu gravei esse vídeo aqui. Você vai aprender a calcular isso corretamente, vender produtos mais caros, com mais margem e mais volume, e fazer mais vendas por atendimento, inclusive de produtos com preços que você nunca conseguiu vender antes, simplesmente para aplicar essa técnica que você aprendeu aqui com a margem correta que você vai aprender no próximo vídeo. Bora lá?